Mais uma vez o Código Aberto chegando para mais uma semana, mais um tema diferente relacionado ao tema dessa temporada que é sobre família. Como é que você tem reagido, como é que tem ecoado dentro de você e dentro da sua casa aquilo que a gente tem pensado por aqui? Como é que você tem colocado na prática, com quem você tem compartilhado as coisas que você tem ouvido aqui? Lembrando que é sempre importante, se algo abençoa você, que você compartilhe isso para que essa bênção se estenda para outras pessoas também. Se algo é benéfico para você, que você faça com que esse benefício chegue a outras pessoas. Você pode fazer isso através das suas conversas, através dos seus encontros, através das suas redes sociais, mas a gente às vezes usa os nossos espaços, as nossas conversas, a gente usa às vezes as nossas redes sociais para compartilhar tanta coisa que às vezes não edifica, que faz mal para as pessoas, que simplesmente alastra às vezes notícias ruins ou mal. E aí a gente tem a oportunidade de poder entregar um conteúdo importante, relevante e que abençoe a vida das pessoas. Então faça isso, aproveite aquilo que a gente tem conversado aqui, possivelmente ao você ouvir, talvez você não se encaixe em alguma coisa ou outra, mas é possível que você conheça alguém que pode se encaixar e pode ser beneficiado com isso, com aquilo que a gente está conversando, tá bom? E a gente está mais uma vez aqui para conversar sobre família. A gente falou na última semana sobre paternidade e maternidade. Agora a gente vai para um outro assunto e a gente vai pegar uma sequência de 2 semanas falando sobre coisas até certo ponto negativas, né? Como é que a gente pode lidar com algumas demandas que elas estão diretamente ligadas à entrada do pecado. Deus cria a família, um ambiente perfeito, no mundo perfeito, e o pecado ele entra tirando muitas coisas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, um tanto de coisas nessa semana e um tanto na semana que vem. Pastor Felipe, tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está a sua experiência aqui depois dessas 9 semanas? Cara, é muito bom fazer amizade com esse pessoal, é muito bom conviver esse tempo com você, cara, é muito legal. Tá vendo só? Amizade com esse pessoal e conviver com você. É que a gente... Olha só, ele Mas tentou perguntar se estava tudo bem, mas você não deu tempo. Mas é que Nossa, agora vai todo mundo virar contra. É que hoje é a minha vez de perguntar para ele. Ah, é Mas verdade. é que nós já éramos amigos. Sim, antes sim, nós disso, já e eles agora já desfrutávamos da amizade, agora vocês têm a bênção de ter... Compartilhar com vocês esse Compartilhar espaço. amizade espaço, com o com pastor certeza. Felipe. Mas é um prazer ter você aqui, Felipe. Igualmente. Obrigado mais uma vez. Mari, você tem algum outro ataque a fazer, não? Não. Você tá bem, Mari? Tô bem. Não tá bom. E você, como é que tá sendo a sua experiência aqui? O que você tá achando? Eu tô gostando muito. Eu até tava pensando assim, nossa, nos primeiros estavam muito mais difícil para mim. Mas agora já tô um pouco mais tranquila. Tá se sentindo em casa? Tá Agora tranquilo? já tô tranquila. Que bom. É bom que, à medida que a gente vai se sentindo em casa, a gente vai tendo também a tranquilidade de falar, não só mais tranquilamente, mas de brincar também uns com os outros. Fica à vontade, tá bom, Mari? bom. Maiara, Eu tô bem. E você? eu estou bem, Maiara. Muito obrigado por perguntar e obrigado pela educação de todos até o momento. Quem sabe daqui pra frente, Daqui pra frente, Acabou, até acabou. aqui. até aqui tá ótimo. E, Maiara, você, como é que tem sido para você agora? Você participou de uma temporada em que a gente tinha uma outra proposta, que era o estudo de um livro da Bíblia. Agora a gente está num estudo temático. Como é que está sendo para você essa diferença? Olha, de todos os códigos que eu já assisti, daquela primeira temporada que eu tive a oportunidade de participar, essa temporada aqui, ela está sendo super diferente e eu acredito que ela vai conseguir atingir diversos tipos de pessoas com as suas diversas dificuldades, diversas famílias, porque como é um tema muito abrangente, eu acho que esse, de todos os códigos que eu já vi, ele vai conseguir Ele está transmitir... atingindo já pessoas diferentes, Sim. né? Já está atingindo e vai continuar atingindo diversos tipos de pessoas e ajudando muito mais do que ele já ajuda. Com certeza. Que bom. E bom ter você aqui também. E é bom ter o Elber aqui também. Tudo em ordem? Cara, tudo em ordem, baita prazer, pelo menos pra mim, um prazer muito legal estar aqui. Eu não sei o pessoal que tá em casa, se tá curtindo igual. Mas, cara, A Aline tá. A Aline, minha esposa, com certeza. Com certeza. Na verdade, eu acho que sim, Pensando bem, mas ela tá curtindo. Não, um tempo muito bom, muito legal. Produzir conhecimento junto, enfim, baita prazer. Que bom, e bom ter você aqui também, é um baita prazer pra gente também ter você aqui com a gente. E é um prazer também ter o Henrique mais uma vez
O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui de novo, mais um dia. Será a última participação nessa A última temporada? participação dessa temporada. Infelizmente não vou poder, né, fazer a última de todas, né? Você não me convidou. Poxa vida. Mas eu fiquei um pouco. Desculpa por isso. Mas é um prazer. O Henrique tem Muito bom estar aqui. ter abençoado a gente com a música e vai mais uma vez hoje. Obrigado. Isso aí, valeu, obrigado. A gente vai fazendo essa oração para a gente entrar nesse momento do nosso estudo, do nosso tema dessa semana. E eu vou pedir para que a Mari ore para a gente, por favor. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Bíblia, a revelação da Tua palavra, para que a gente pudesse estudar. Muito obrigada porque ela nos traz alívio, ela acalma nosso coração e também nos dá princípios para que a gente viva uma vida melhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui e te pedimos que o Senhor nos ilumine no estudo da lição. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Quando a gente pensa, eu falei no início a respeito de que com a entrada do pecado, muitas coisas são modificadas na experiência humana. Muitas coisas não, todas as coisas foram modificadas na experiência humana, né? Não tem um aspecto da vida humana que não tenha sido afetado pelo pecado. A vida familiar também foi, e aí a gente tem agora algumas coisas com as quais a vida familiar tem que lidar, e uma desses elementos é a constância, dá até para a gente dizer assim, a constância das perdas. Não sei se a constância, porque talvez não é constante, mas a certeza das perdas. Algo a gente vai perder pelo meio do caminho. Com quais perdas a gente tem que lidar? O Gui apresenta algumas e vamos começar aí por alguma delas, mas com quais perdas a gente tem que lidar e como é que a gente vai conseguir, a gente vai tentar conversar aqui sobre como Deus nos ajuda a lidar com isso de forma, através da família e também como é que a gente pode encontrar oportunidades nisso também para o desenvolvimento melhor. O start ali do pecado, ele automaticamente debilita o ser humano em vários aspectos, né? Eu acho que um primeiro muito forte assim é a parte da saúde. É você começar a perceber que existe a morte, ou seja, naturalmente com o acréscimo de idade é um eufemismo interessante. O acréscimo de idade de que a vida vai ter fim, de que a saúde ela vai se deteriorar. Então, e isso acaba sendo um processo, entre aspas, natural pós-pecado. Então, essa é uma perda que a gente tem certeza que vai acontecer, a perda da saúde. Essa questão da saúde é interessante, né? Porque a gente tem um exemplo bíblico ali que, enfim, é um contexto um pouco mais amplo, mas Jó, né? Jó perdeu a saúde. A gente sabe que não foram questões fisiológicas, tinham questões espirituais por trás, mas ele é um exemplo de como alguém que estava com saúde, de repente se viu numa situação extremamente debilitada, né? Quando a Bíblia descreve Jó, ela descreve alguém que estava fisicamente muito ruim, numa situação feia, né? E a gente tem isso muito claro nas famílias espalhadas por aí, né? De repente você está bem e aí você sente um mal-estar, você vai ao médico para ver o que é, você descobre que está com uma doença, um câncer, que está com a doença terminal, enfim, essa perda da saúde, ela é uma realidade. E olha, assim, eu sou tentado a pensar, e eu faço tentado porque não é um pensamento completamente certo, assim, não, as pessoas perdem a saúde porque não cuidam da saúde, mas não é exatamente assim, né? Tem gente que realmente que perde a sua saúde porque não cuida dela, mas existe uma quantidade enorme de pessoas que perdem a saúde mesmo cuidando dela. E aí, por causa do pecado, né? A gente tem um corpo que está em debilidade, né? Em processo de debilidade, e às vezes a gente perde a saúde, né? E a questão aqui é, sendo certo isso, quais são os impactos disso para a vida familiar, né? Como é que uma doença impacta as relações familiares? Olha, ele foi mencionado Jó, né? Nós percebemos ali que quando ele perde a saúde, que foi uma das últimas coisas que ele perdeu depois de ter perdido todo o resto, dá a sensação no texto bíblico que deu uma balançada ali no relacionamento dele com a esposa, porque a esposa também estava, coitada, ela estava desesperada, né? Eu não gosto de falar que falem mal da mulher de Jó, porque ela também perdeu o filho, ela também perdeu as posses, também viu a saúde do marido se deteriorando, né? Então, claro,
a gente, na verdade, nunca está... Por mais que a gente saiba que teremos perdas, nós nunca estamos totalmente 100% preparados para elas, né? Por mais que a gente entenda que o pecado trouxe doença e não é porque eu estou doente que isso é sinônimo que eu esteja em pecado, acho que isso é importante falar também, né? Por mais que às vezes eu estou colhendo as consequências de uma má escolha minha, isso não significa necessariamente que porque eu estou doente eu estou em pecado, né? Por mais que a gente saiba de todas essas coisas, às vezes as famílias não têm tanta estrutura para lidar com a perda da saúde de um ente querido, né? Mas eu acho que tem um ponto positivo aí, se dá pra gente dizer que isso é um ponto positivo. Uma oportunidade, talvez. Uma oportunidade. Cara, o livro de Jó termina numa vibe muito legal, cara. Dele dizer assim, ó, eu acho que é no capítulo 42, onde ele diz, antes eu te conhecia, Deus, só de ouvir, mas agora eu te vejo, os meus olhos te veem. Essa experiência, essa busca por se relacionar com Cristo, essa dependência, quando a gente passa por um momento ruim, que seja o da saúde, cara, essa oportunidade é muito forte. E eu conheço pelo menos várias famílias que, por meio de doenças, encontraram um relacionamento de apoio em Deus muito forte. Cara, isso é uma oportunidade, né? Não que isso seja uma... Não que precise disso, mas querendo ou não, acaba oportunizando. Perfeito. Mas aí, uma coisa importante que você falou a respeito dessa questão de que abre isso e desse apoio em Deus, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente vê algumas famílias, e aí até, Mari, ajuda a gente talvez nesse momento, a Mari já fica ali. Porque é o seguinte, em alguns casos, a doença ela pode vir e ser um racha na família. Ser um racha no casamento, afastar todo mundo, e aí ninguém mais quer cuidar, e aí acaba que o doente acaba ficando sozinho, na responsabilidade de uma ou outra pessoa, e às vezes de responsabilidade de gente que nem é da família. Por outro lado, existem famílias que a doença se torna um catalisador, ela se torna um elemento que chega e a vida da família passa a se tornar uma vida de cumplicidade, de auxílio mútuo, de se aproximar e tudo mais. Qual é a diferença? O que acontece? E não só primeiro o que acontece, mas como é que a gente pode tentar, e qual que é o caminho para que a família não seja essa família que se desestrutura e se espalha, mas seja essa família que chega perto e que vê na doença uma oportunidade de fortalecer os vínculos. É que muda todo o sistema familiar, né? Tudo que era de um jeito passa a acontecer de outro agora. E aí cada família precisa rever e pensar e levar em consideração tudo isso, de que há essa possibilidade de não ser uma tragédia, pode ser sim usar de uma outra maneira. Então, pode ser sim uma oportunidade, né? Então, cada família tem que analisar como que eles vão fazer isso, como que eles vão tornar isso possível. E tem uma coisa, Tiago, que é uma... Enfim, algumas vezes acontece que é a família, de maneira direta ou indireta, culpar o doente por estar doente. Né? Então, a pessoa passa a ser uma pessoa indesejada na família porque adquiriu uma doença que precisa de um cuidado maior. E a doença, todos nós estamos sujeitos a ela. Não é um castigo de Deus, ou não precisa necessariamente ser um castigo de Deus, e a pessoa não precisa ser culpada pela doença que tem, e os familiares que não estão com aquela doença precisam saber que eles poderiam ser o doente. E naquele momento eles precisam cuidar do seu familiar. E a família como esse ambiente de suporte, de ajuda, e aí volta aquilo que o Elber falou, que é também essa oportunidade de dar um novo significado para esse relacionamento com Deus. É muito legal quando você fala esse exemplo de Jó, quando ele fala que antes eu te conhecia de ouvir falar, agora te conheço porque meus olhos veem, ou quando ele fala em Jó 42:2, bem sei agora que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. São conclusões que ele chegou antes de receber tudo de volta. Antes das coisas ficarem boas, ele já tem essa visão de Deus, ou seja, ele tem essa visão e essa maturidade, esse contato com Deus em meio à doença, em meio às perdas. E um texto bíblico, né, que está aqui em Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4, que o texto diz assim, né, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, assim, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas podem estar vindo como bênçãos disfarçadas, né?
dependendo da forma como nós reagimos às provações que vierem, seja no quesito saúde, né, ou seja em outro quesito, o que vai determinar se isso vai ser uma âncora para o nosso afundamento ou um degrau para o nosso crescimento, é a disposição que nós temos de olhar para essas coisas com um olhar diferente, né? Então, é como foi comentado aqui, a doença ela pode servir tanto para dividir uma casa como para unir, né? Ela pode servir tanto para fazer a pessoa perder a fé que ela tem em Deus, como para confirmar essa fé, e aí tem o exemplo de Jó. Né? E acho que uma coisa que reforça, talvez, que ajude a gente a entender, e talvez para as famílias também, quando a gente pensa em uma situação de doença, é que todas as vezes a gente se prepara para as tempestades no tempo da bonança. A gente se prepara também para lidar com essas coisas quando a gente consegue ter essa experiência de não apenas aprender com aquilo que eu vivo, mas aprender com aquilo que eu ouço, aprender com aquilo que outros estão vivenciando. Então pode ser que você que está em casa, nesse momento, você não está vivendo uma situação de doença em casa, na sua família. Mas isso pode acontecer e diante da possibilidade é hora de olhar para aquilo que a gente está conversando aqui, mas olhar para a experiência de outras pessoas e pensar, quando isso acontecer, que tipo de família a gente vai ser? Que tipo de família a gente quer ser? E que tipo de pessoa eu sou? Será que quando eu adoecer as pessoas vão me amam e admiram e gostam de mim, que vão ter prazer em cuidar de mim? Ou eu sou aquela pessoa que não gosto de estar no meio das pessoas, não gosto de... Estou sempre agredindo os meus familiares e tudo mais. Então, será que as pessoas vão ter esse amor e carinho e cuidado se eu precisar da... Ou vai ser só uma obrigação? É isso. O esquema desse apoio e também do relacionamento espiritual dentro da doença, a gente tem que tomar um cuidado para ele não chegar em outro extremo. E aí eu sempre fico pensando qual que é o extremo, o que se contrapõe e tudo mais, que é a ideia muito religiosa, às vezes, não muito religiosa, mas cega mesmo, de dizer que aquele câncer, que aquela epidemia, aquele mal veio em resultado a um pecado pontual, a um erro que aquela pessoa cometeu, como resultado daquilo que ela buscou. Veja, ninguém... em sã consciência, decide estar doente. Obviamente que toma decisões ruins que a levam àquilo. Mas a gente entender isso como um processo espiritual é bastante danado. Então, esse extremo precisa ser evitado. E aí vem uma coisa bem importante também, né? Que nas relações de cuidado, e Cristo era alguém assim, que em relações de cuidado, você pode estar hoje em uma situação de vulnerabilidade, de fraqueza, por ter tomado uma decisão ruim, mas essa não é a questão. Eu não cuido de você perguntando como é que foi que você chegou aqui. Eu cuido de você porque você chegou até aqui. A sua situação é o que me inspira cuidado. Meu cuidado não vai depender do motivo que te fez chegar aqui ou ali, né? Como é que você chegou a essa situação? A gente continua sobre isso. E a gente continua conversando sobre outras perdas, porque além da perda da saúde tem a perda da confiança, a perda da liberdade, outras perdas, mas a gente continua essa conversa no próximo bloco do Código Aberto.